Boa noite, gente! Estamos aqui diretamente de Nova Petrópolis. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá entrando o pessoal já aí. Logo, logo vamos começar nossa live. Aqui em Nova Petrópolis agora são 7 graus. Até nós terminar nossa live deve estar marcando perto de 5 graus. E vamos ter um bate-papo bem legal hoje com o Daniel Eli. Vamos falar de inovação, de liderança, o impacto que isso tem no local. Já vamos conectá-lo aí. Vamos esperar mais um pessoalzinho entrar aí que a gente vai começar. Boa noite, Marcelo. Marcelo mandou boa noite pra mim. Boa noite, Marcelo. Bastante gente conhecida entrando aí. Marcos Cavalim, meu amigo. Seu Mário Konzen. Bastante gente legal entrando aí na live. Luiz, colega de diretoria. Bom, gente, vamos então começando a nossa live aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Solon, diretor executivo da Sicredi Pioneira. Estamos aqui nas lives da Sicredi. A gente está tentando marcar toda quarta-feira, às 7h30, uma live com conteúdo relevante para os associados e para a comunidade de um modo geral, né? E esse é o nosso objetivo. Nesse momento também levar conteúdo, não só levar produtos e serviços, mas também levar conteúdo relevante para os associados e para a nossa comunidade, né? O tema de hoje vai ser inovação e liderança a serviço do local. E quem vai conversar com a gente é o Daniel Eli. Estamos esperando ele entrar aí, daqui a pouco ele tá entrando. A gente vai aceitar ele aqui e daí começamos a conversar com ele. Só um momentinho, gente. Estamos acessando o Daniel aqui. Só mais um segundinho. Aí, já estamos adicionando o Daniel. Agora deu. Oi, Daniel. Oi. Agora Tudo deu. bem? Tudo bem. Então tá, estamos agora começando aqui, o Daniel já está com a gente, então podemos começar oficialmente a live da Pioneira. Aqui em Nova Petrópolis são 7 graus, Solon Stal, sou diretor executivo da Sicredi Pioneira. O tema de hoje vai ser inovação e liderança a serviço do local e o nosso convidado é o Daniel Eli. Antes de eu passar para o Daniel e ele fazer a saudação dele, deixa eu passar para vocês o currículo do Daniel para vocês verem que a gente vai falar com um cara de fundamento hoje, né? Então, eu acho que vai ser relevante essa conversa, tá, gente? Daniel Eli, ele é mestre em estratégias organizacionais pela Unicinos, tem uma especialização em liderança pela Universidade de Kellogg nos Estados Unidos. Ele é CTO das empresas Randon. Para quem não sabe o que é CTO, ele é o responsável pela transformação digital, cultural e até de mindset das empresas Randon. E aqui eu devo fazer referência que recentemente a Randon foi escolhida pela revista Amanhã como a 4ª empresa mais inovadora do sul do país. Então, vocês podem ver que a gente está falando com alguém que tem realmente conhecimento de causa. O Daniel sempre esteve envolvido com inovação, tanto que ele é membro consultivo do Inova RS e foi um dos mentores da criação do Instituto Hélice. E o Daniel também vai, na nossa conversa hoje, falar um pouco sobre o que é o Hélice. Ele é o atual presidente do Conselho de Administração do Hélice, né? Além disso, ele é presidente do Conselho de Excelência Empresarial, o Senex, e é vice-presidente financeiro e administrativo da CIMEX, que é o Sindicato das Indústrias Metais Mecânicas de Caxias do Sul e região. Natural de São Leopoldo, o Daniel, além de tudo isso que ele faz, ele é pai de família, ele é gente, ele é pessoa, né? Então o Daniel é natural de São Leopoldo, hoje mora em Caxias do Sul, né? É casado com a Raquel Eli, tem 3 filhos, o Gabriel, o Samuel e a Sofia. A Sofia, que é a filha mais nova, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, ou a gente chama de autismo, né? E sua trajetória com ela motivou o Daniel e a esposa a criarem o Instituto Uniteia, que é Unidos pelo Autismo. Então, o Daniel também, se quiser fazer referência e explicar um pouquinho o trabalho da Uniteia, fica à vontade também, tá, Daniel? Legal. Esse é o Daniel Eli. Então, Daniel, antes da gente começar, eu gostaria da tua saudação inicial. Se faltou alguma coisa relevante no teu currículo que tu gostaria de comentar, fica à vontade que depois a gente começa a trabalhar. Boa noite aí, Solon. Obrigado pelo convite.
nem precisava ter descrito tudo isso aí, porque eu só recebo pela Randon, tá? O resto, tudo trabalho voluntário, né? Mas acho que isso tem a ver um pouco com a nossa conversa da noite, assim, como é que a gente consegue inspirar e estar atuando em vários movimentos ao mesmo tempo, né? Acho que aqui tem uma lógica desse novo contexto de liderança que a gente vai conversar um pouco hoje à noite, né? Então, obrigado pelo convite, Solon. Fica bem à vontade aí de fazer qualquer pergunta à turma também, à audiência, né? Interromper, fazer perguntas no meio. Para mim é bem tranquilo quanto a isso, tá? Então tá. Vamos tentar levar isso da forma mais de bate-papo possível, né? E conforme for surgindo perguntas, eu até vou tentar encaixá-las na nossa conversa, tá, Daniel? Legal. Vamos lá. Antes de eu começar, quero te agradecer, porque considerando todas as atividades que tu tem, tanto na Randon como fora da Randon, tu deve ter uma agenda bem concorrida, né? E ainda tem a família para cuidar. Eu também sou pai de família e sei como é que é isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui colaborando com a CITED Pioneira. É um ato de cooperação que estamos tendo aqui, né? E contar com o teu conteúdo, com o teu conhecimento hoje para nós é motivo de muita alegria. E para mim, pessoalmente, muita honra poder dividir a tela. Literalmente, estamos dividindo a tela agora aqui, né? É isso aí. Agora deu. Vamos lá. Daniel, vamos começar a trabalhar então. Já tem bastante gente aqui e o tema é bem importante. Alguns autores de alguns livros têm falado muito sobre que o mundo está iniciando uma nova era, a era da transcendência. Outros falam da era do conhecimento. Mas eu tenho lido mais sobre agora a era da transcendência. E eles dizem que nessa era o ser importa mais do que o ter. Isso tem impactado mudanças em todos os setores da humanidade, né? Inclusive nas organizações. Nunca as organizações falaram tanto na busca de um propósito, na busca de uma missão, ou sempre tiveram missão, mas agora a missão começa a ser colocada mais em prática, né? E claro que isso também tem impactado nos líderes, né? Porque essas organizações que estão em busca de um propósito, em busca de fazer a sua missão acontecer de verdade, isso passa pelos líderes dessas organizações. As lideranças também estão passando por transformação, também estão sendo impactadas por essa nova era, né? E eu acho que a pandemia, e gostaria de ouvir a tua opinião também, acelerou um pouco esse processo. Acho que algumas coisas aconteceriam talvez num ritmo um pouco diferente, mas o isolamento, o sentimento de que a gente precisa colaborar para sair dessa situação, acelerou um pouco esse sentimento de que ser é mais importante do que ter, né? Isso tem impactado nas lideranças. Daniel, para a gente começar, e eu vi que tu é um especialista em liderança, tu fala sobre liderança, tu tem um site, inclusive, né? O elidaniel.com, eu até sou um seguidor do teu site, tu escreve bastante sobre liderança. Na tua opinião, qual é que é o perfil da nova liderança nesse contexto todo que a gente está vivendo? Um novo mundo, uma nova era, a pandemia acelerando tudo isso, as organizações procurando propósito, os consumidores procurando empresas que entregam algo além do seu produto. O que muda no perfil da liderança com tudo isso? Legal, Solon. Acho que tu fizeste uma belíssima introdução aí de contexto e eu tinha prometido aí nas chamadas da live que eu ia ser mais provocativo hoje à noite, né? Então, tu me chuta aí as canelas se eu estiver indo demais, né? Mas, assim, ó, pegando alguns pontos, né, que tu colocaste na tua pergunta. Primeiro, se a Covid, ela acelerou ou não, né? Tudo que a gente está vivendo. Eu acho que o momento que a gente está vivendo deu mais luz a algumas situações que já eram uma realidade, que precisavam avançar, que precisavam andar, né, de uma outra forma. Então, eu não diria que as coisas surgiram ou só foram aceleradas pela Covid. Ela quase como um holofote, ela mostrou que algumas coisas já podiam estar num outro estágio, andando mais rápido, né? E por que não estavam, Daniel? Por que não estavam? Aí que eu quero entrar, né? Existe assim, ó, pensem assim, simbolicamente num triângulo com 3 vértices, né? Tem 3 vértices que tem que estar a serviço de alguma coisa, né? A inovação, ela tem que existir, tem que estar a serviço de alguma coisa. A liderança, ela tem que estar a serviço de alguma coisa. E as próprias organizações ou empresas, elas têm que estar a serviço. Então, imagina, desenhe esse triângulo, põe essas 3 vértices aqui. A gente foi educado e funcionou numa economia onde todas essas 3 questões, elas estavam a serviço de uma gestão de um ativo, de uma geração de um recurso, de um resultado, né? Ou fazer a gestão de recursos.
Não é à toa, Solon, que as nossas organizações, elas são basicamente, na sua maioria, estruturas hierárquicas ainda bastante fortes, onde o comando e o controle está muito presente. Isso é uma consequência de como, desde lá de Ford, Taylor, quem estudou administração sabe toda essa historinha, a gente preparou tudo isso para servir ao resultado de uma empresa, ao resultado de uma instituição. Por isso que eu até falei na chamada, as cooperativas, né, o caso de vocês, já nasce com um propósito um pouco diferente, porque ele nasce com um propósito de servir a um grupo, de servir a um propósito X ou Y, crédito, financiamento, etc. Mas não é o que aconteceu na economia de forma geral para todos. Então, a liderança, ela foi muito menos liderança nessas últimas décadas e foi muito mais gestor de recursos, né? A gente teve vários desenvolvimentos de liderança ao longo das últimas décadas, dizendo, cara, tu tem que inspirar, tu tem que influenciar, mas quando o cara voltava para dentro do mundo organizacional, ele era convidado a ser gestor. Tu tem que fazer o microgerenciamento, tu tem que controlar esse fluxo, tu tem que controlar esse processo, e se der tempo, tu dá uma olhada nas pessoas, né? Tu faz. A mesma coisa a inovação. A inovação, ela entregava nesse contexto, Solon, ela entregava uma inovação incremental, que ela era possível de ser feito dentro da própria organização, ou tendo algum recurso para viajar para um outro continente e descobrir uma novidade, trazer para o Brasil, trazer para Caxias do Sul ou na Serra, onde tinha tudo por fazer. Então, o empreendedorismo, nesse caso, né, ele estava muito relacionado. Eu não quero minimizar, mas era mais um copia e cola ainda. Eu tinha chance de enxergar algo funcionando em algum lugar e trazer para um lugar onde isso não estava funcionando, e depois eu fazia inovação incremental. Hoje, o que se exige da inovação é uma inovação disruptiva. E a inovação disruptiva, ela não é mais possível de ser feita sozinho, ou com o departamento A, ou com o departamento B, ou só com a empresa A, ou só com a empresa B. Então, vejam que muda. Então, no vértice da liderança, eu precisava muito mais bons gestores do que verdadeiros líderes para fazer aquela entrega. No vértice da inovação, eu precisava muito mais esse incremental, que era possível ainda fazer dentro de casa sozinho, do que fazer uma inovação disruptiva. E no vértice da organização, que ela não deixa de ser uma simbiose dos outros dois, porque a organização são pessoas, e entre essas pessoas estão os líderes, o processo de inovação, eu me organizava numa estrutura de comando e controle para entregar isso de uma forma muito mais rápida, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que os sistemas hierárquicos e que nasceram no regime militar, eles trazem uma capacidade de execução muito boa, né? De entrega muito boa, mas por um outro caminho. E agora as organizações, elas precisam ser ágeis, onde essa estrutura de comando e controle, ela não permite essa entrega. Até porque ela tem que fazer essa entrega através da colaboração de várias pessoas ou de vários departamentos, ou com parceiros externos ou com outras empresas. Daniel, tu me permite te fazer uma parte? Porque é esse Sim. aspecto da liderança que eu gostaria de explorar um pouco contigo. Antes disso, eu quero fazer referência que está nos assistindo o Thiago, que é o presidente do Conselho da Pioneira, o José Quadros, lá da FUX, o Ivanir, da SIC, o Mestre Ner lá da Garante Serra, o Carlos Ignani do MOB, tem uma gente bem legal nos assistindo. Afora um monte de colegas de Cicred que estão colocando. O Álvaro Link, meu colega lá da Cicred Nordeste, que te conhece, o Álvaro Link, inclusive. Conheço. Ele fala muito bem de ti também. Marcelo Lima também está nos assistindo. Antes, eu quero retomar um pouco a liderança. Tudo isso que tu falou da importância dessas mudanças todas, né, e tudo. Mas, na tua visão, quais são as novas, não sei se a palavra é novas, tá? Mas quais seriam as novas competências que esse líder precisa para tudo isso que tu está falando agora? Para essa transformação, para o método ágil e tudo mais. O que esse líder tem que ter que ele não tinha até então? Não, o que mais ele precisa agora, Solon, é ser líder e ser menos gestor, né? Mas me explica então, o que é ser o líder. Aqui que está a diferença, né? O que um líder faz? Ele inspira e influencia. Eu tenho um conhecido que eu dizia para ele o seguinte, né? Porque eu sou um pouco, eu vivo em estruturas de comando e controle ainda, né? E a gente tenta influenciar a mudança,
mas a gente trabalha muito com esse outro lado da inovação, dessa liderança que influencia e inspira. Eu dizia para o cara dizer assim, não sei se vocês vão concordar, mas comandar exige 10 vezes mais esforço do que inspirar e influenciar. Porque o cara que comanda um processo, Solon, ele vai estar sempre envolvido em ter que permanecer comandando aquele processo. Então, se eu comando 10 processos, eu vou ter que dedicar o meu tempo para fazer o gerenciamento, o controle, e esses processos vão evoluindo e eu vou continuar fazendo. Se eu influencio ou inspiro 10 pessoas para fazer um movimento diferente dentro de uma empresa, eu não preciso voltar nessas 10 pessoas a todo momento, e essas 10 pessoas vão inspirar outras 10 pessoas, que por sua vez vão inspirar outras 10 pessoas. E esse processo ele é viral. Então, o grande barato que eu estou vendo de todo esse novo contexto da era digital é fazer o resgate da essência da liderança. E o que é o resgate da essência da liderança? É construir pontes, é influenciar, é liderar, é criar visões, é criar propósitos comuns, né? É conversar com as pessoas, entender onde é que elas estão, onde é que a tua organização está, tentar conectar esses propósitos numa mesma direção. A gente dedicou muito pouco tempo, né? Isso aqui não é uma crítica, tá? Eu mesmo fui formado e educado nesse modelo, assim como a maior parte das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Esse era o modelo predominante. E eu dediquei menos tempo para desenvolver essas habilidades, Solon. E isso não se desenvolve do dia para a noite. Porque, por exemplo, como é que tu gera confiança? Inspira, influencia e gera confiança. Tem um atributo que é fundamental para te conseguir fazer isso. E que ele é extremamente castigado no mundo de comando e controle das organizações. O que tu acha que é, Solon? É um atributo chave, assim, ó. Tu tem que te tornar vulnerável. Ninguém estabelece conexão, cria confiança, inspira confiança, se ele for o dono da razão. Ele tem que mostrar, sim, que ele não sabe algumas coisas, que ele é vulnerável, ele tem que se despir na frente, mas a gente foi educado que dentro das nossas organizações a gente teria que ter resposta para tudo. Perfeito. A gente teria. Como é que eu vou dizer para o meu chefe que eu não sei? Mas isso é uma... Como é que eu vou dizer que eu não sei para o meu chefe, né? E aí criou dentro das organizações, predominantemente, culturas do medo do erro. Cultura de medo de erro não conversa com cultura de inovação. A inovação ela tem que permitir que tu ouse, que tu possa errar, erra rápido, corrige e vai de novo. Então, assim, ó, nós temos que voltar, a reconstrução da liderança, ou dessa essência, passa por eu me reinventar novamente, de gestor para líder. Esses tempos eu escrevi um artigo, eu dizia assim, ó, os bons gestores estão com os dias contados. Bom, recebi um monte de crítica, né? Os caras, Daniel, mas tem o cara que tem que carregar o piano dentro da empresa. Não, então, carregar o piano, isso não é gestor. Nem gestor é. Né? Existem, sim, trabalhos mais técnicos, trabalhos mais operacionais, mas o líder, ele tem que saber da direção, ele tem que saber da norte, ele tem que inspirar, tem que gerar essa confiança, né? Influenciar. E por que eu dizia que os bons gestores? Porque as organizações, elas queiram ou não, elas vão ter que caminhar para esse novo contexto, que é uma outra entrega. Voltando para o meu triângulo lá, né, Solon? Qual é a entrega agora? A entrega é de um propósito, de geração de riqueza, sim, mas não só a riqueza da minha empresa, não só o resultado da minha empresa, o quanto eu impacto... O capitalismo consciente, que vocês trabalham muito, exatamente isso. O quanto eu entrego para a minha comunidade, o quanto eu estou vinculado a esses desafios globais que existem, da fome, né, da pobreza, como é que eu também me conecto a isso? Se fala no futuro que os CEOs das empresas, eles vão ser grandes ativistas, né? E ter que enfrentar problemas que hoje a gente delega para o Estado. Perfeito. Que eles não têm mais condições de arcar, né? O Estado não vai ter condições de cuidar mais do que saúde, educação e segurança. Todo o restante, então, vamos pegar o exemplo de Caxias do Sul, né? A gente, de certa forma, eu trabalho na Randon, a gente já tem essa consciência, a gente sabe do nosso impacto como empresa na comunidade local. Então, a gente não olha só para o resultado da Randon, a gente olha, por exemplo, numa pandemia como da Covid, o que é que nós temos que entregar mais, o que nós temos que influenciar na mudança de cultura da região.
essa consciência é uma entrega diferente, tanto para o líder, tanto para o processo de inovação, quanto para a forma como eu vou me organizar, reorganizar como empresa para fazer essa entrega. Esse é o ponto que eu acho assim, o ponto mais importante, né? Que se a gente entender que talvez tenha uma sobrevida aqui, tá, Solon? Talvez a gente tenha, dependendo do segmento, negócio, alguns vão ter 5 anos, outros vão ter 10, outros vão ter 15, mas vai chegar um ponto que o sistema antigo não vai mais entregar. O sistema atual, né, desculpa, ele não entrega o que vai precisar lá no futuro, né? Eu tenho uma preocupação, só fazendo um link para não perder, e quem me conhece sabe por que eu me envolvo tanto nesse processo de inovação, de discussão, porque a própria região da Serra, nós mesmos, né, como região, como cidade de Caxias, região, Nova Petrópolis, Serra, Hortências, a gente tem que se questionar sobre esse futuro. O que é essa entrega? O que vai ser essa região? O que essa região entrega para o Rio Grande do Sul no futuro? Como é que as organizações que estão ali... Tu entende que essa é uma discussão que não está na nossa pauta, via de regra, porque eu estou preocupado qual é a entrega da minha empresa. Do meu resultado, né? Exato. Do meu resultado. Então, isso tem uma mudança significativa. Eu sou um otimista e um entusiasta do futuro. Tem muita gente que tem medo em relação ao futuro, esse negócio de inteligência artificial, não vai ter pós-trabalho. Muito pelo contrário, nós vamos ter uma condição de resgatar coisas que a gente nunca deveria ter perdido, na minha opinião, como essa questão da essência da liderança. Essa questão, e da questão do humanismo, né? Daniel, tem uma pergunta aqui que encaixa bem com a tua fala agora, vem do Ítalo. Como fazer a mudança organizacional e quebrar as barreiras com as pessoas? E eu sei que tu tem feito isso na Randon, né? Essa pergunta é de $1 milhão. Eu estou tentando escrever um livro para ver se isso ajuda aqui. Assim, ó, tem um roadmap que é possível, tá? Posso até usar um pouco o exemplo da Randon. Esse processo, antes de tudo, é um processo de mudança de traços de cultura da organização, né? Ele não é uma transformação digital. Ilude-se quem acha que a tecnologia é o suficiente para gerar uma transformação. A tecnologia, muitas pessoas já se deram conta e vem falando, ela é um meio. E ela acelera pra caramba esse processo, tá? Mas se tu não tiver uma mudança de mentalidade dentro da organização, e por isso que se começou a falar tanto de organizações ambidestras, né? Então pensa junto aqui nessa... Eu tenho uma organização ainda muito hierárquica, focada em comando e controle. Os meus líderes são mais gestores do que líderes, né? A minha inovação, ela ainda é feita mais sozinha, de forma isolada. Como é que eu vou influenciar uma mudança de um processo que foi construído ao longo de décadas para que ele mude? E que sempre deu certo, né? Vamos pegar o exemplo da Randon, e que é uma fórmula de sucesso, né? É uma história de sucesso, né? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é honrar o passado. Eu sempre digo assim, a principal coisa que tu faz se tu chegar numa organização que já tem uma década, 2, 3, 7, um centenário, não sei, o Sicredi é mais de 100 anos, né? 117. 117, né? Primeiro, tu honra o legado. Tu só chegou ali porque isso funcionou. Então, quando a gente está dizendo assim, a gente precisa mudar o nosso olhar para o futuro, não quer dizer que a gente está dizendo que foi errado como foi feito anteriormente. Tanto que funcionou. Só que eu não posso também ficar preso nisso, achando que isso vai ser o segredo do sucesso do futuro. Não vai mais ser. Os sinais já estão todos colocados que não vai ser. Então, tu respeita o passado, o teu grande legado é respeitar o passado primeiro. E depois é não deixar esse passado morrer. Porque se eu não fizer nada e o contexto todo está mudando, o mundo está mudando, tem toda essa transformação acontecendo, aí eu não respeitei o legado que eu recebi. Porque eu vou deixar essa organização morrer. Eu vou deixar essa organização não sobreviver ou ter mais outros, vou pegar o exemplo da Randon, outros 70 anos. Então, a gente tem que começar a fazer um trabalho de transformação de cultura. Nós começamos lá na Randon um trabalho mais forte, mas não era nem... A gente nem tinha noção de tudo ainda, né? Em 2014, quando a gente olhava, assim, nós estávamos naquela época completando 65 anos, né, só. E aí aquela velha pergunta de planejamento estratégico, como é que eu crio outros 65 anos? O bom foi que a gente se deu conta, assim, ó,
não vai ser fazendo tudo da mesma forma. Tá, aí vem a segunda pergunta. O que tem que mudar? E aí a gente começa a ver assim, ó, estruturas de comando e controle pesadas, sozinhas, elas vão ainda te responder por resultado por um tempo, mas ela tem que passar por uma mutação. Como é que eu mudo um sistema de comando e controle pesado, né, como as organizações vias de regra têm? Eu vou ter que começar a falar de propósito. Talvez para a Sicredi foi fácil falar de propósito desde o início, porque vocês se juntaram para oferecer crédito a quem não tinha. Né? Já havia um propósito na sua origem, né? Já existia um propósito na sua origem que era muito maior do que a Sicredi ter um resultado, tanto que o resultado dela ela distribui aos seus associados. E como é que eu começo a ressignificar a inovação, Sol? Porque nem todo mundo entende, porque às vezes eu faço algumas conversas, a pessoa diz, pô, Daniel, mas tu fala tanto de inovação, mas a gente sempre inovou. Sim, a gente inovou naquele contexto, que era possível até inovar sozinho. Mas num contexto atual, as grandes soluções mais disruptivas, elas são a soma de partes. Que talvez a Randon tenha uma parte, a Sicredi tenha uma parte, a startup A ou B ou C tenha outra parte, uma entidade de fomento tem outra parte, que quando elas trabalham juntas, elas geram essa solução. Ah, mas aí isso está falando em coisas que não são do core business. No primeiro momento não precisa ser do core business. Vamos começar a trabalhar o conceito ambidestro. Comece a trabalhar pequenas iniciativas com essa mentalidade dentro da tua organização ou fora. No que elas vão gerando resultado, tu vai dando mais espaço e visibilidade dentro da organização e isso vai criando um sistema. Tem um autor que chama esse sistema, acho que é esse, agora eu não me lembro o nome dele, é o sistema dual, né? Eu tenho uma estrutura hierárquica ainda, tradicional, como a gente conhece, e por trás eu tenho uma estrutura de redes distribuída conversando com essa. Então, ora eu opero no modelo mais tradicional que a gente aprendeu e que traz resultado ainda, né? No curto prazo é de onde vem o resultado, né? Que me dá fôlego para poder ousar e trabalhar em outros modelos, para outros modelos de negócio, mas esses já nascem com uma organização diferente. Agora, quem faz isso dentro da organização? Essa é a grande pergunta. Quem Posso gera? Porque tem uma pergunta da Giovanna Williams que ela faz uma pergunta que é exatamente sobre isso. É necessário se criar uma estrutura paralela ou exógena fora da empresa mãe para que isso aconteça e seja acelerado? Não tem uma regra, tá, Solonce? Mas de tudo que eu vejo, as organizações mais tradicionais que estão naquela entrega que eu falei, mais de gestão de ativos, geração da sua própria resultado, elas têm que começar por aí, tá? Porque imagina que a organização é como se fosse um sistema imunológico. Eu uso muito essa figura, né? Então, se tu começa a fazer algo muito agressivo ao sistema, o que o sistema imunológico faz? Ele quer expulsar. Tenta te expulsar. Agora, o que é uma vacina? Uma vacina é quando eu começo a injetar anticorpos dentro da organização, que eu vou criando um novo sistema imunológico mais forte ainda, sem que isso gere um trauma para a organização. Então, tu ter uma estrutura separada e ter os primeiros quick wins, os teus primeiros ganhos acontecendo em negócios menores, né? E isso vai tirando o ceticismo, né? Porque tu vai encontrar o que tu vai mais encontrar. Não, isso aí não vai funcionar. A gente sempre deu dinheiro fazendo assim. Por que eu vou fazer diferente, né? Aí tu vai conquistando espaço. Eu comparo isso a um campo de batalha, assim, num bom sentido, né? Não pejorativo. Tu tem batalhas a todo momento. Tu tem que ir criando condição de conquistando espaços dentro daquela organização que por décadas se constituiu daquela forma, né? Então, tu vai ganhando um espaço aqui, tu vai formando líderes, tu vai aumentando o teu exército, e aí vai acontecer uma coisa mágica, tá? E que eu já vejo em várias organizações que estão mais maduras nesse processo. Existia uma verdade no passado que se dizia assim, ó, se uma empresa quer fazer uma mudança radical, ela só funciona se for top-down. Lembra disso? Sim. Só se vier do presidente, o presidente... É uma regra de ouro, né? Tem que ir lá abarcar. O que a gente vê nesses processos de transformação de cultura que vão gerar uma transformação até digital? O processo ele vem de baixo para cima, do meio para o lado, do lado para o meio,
E se for top-down, melhor ainda, porque vai ajudar a acelerar. Mas ele não depende que seja só top-down. Então, essas pequenas iniciativas de uma estrutura separada, elas vão gerando tal nível de contaminação viral positiva, já que estamos falando de Covid, época de Covid, mas é a contaminação positiva, né, viral, que começa a influenciar pessoas, começa a despertar os intraempreendedores que estão em silêncio dentro da tua organização e querem ajudar a mudar. Isso vai angariando pessoas, quando tu vê, esse processo vai acontecendo. E aí, o mágico é isso, né? Porque o sistema viral, ele anda mais rápido. E aí ele vai se chocar com o quê? Pegando o tripé lá que eu falei, ele vai se chocar, Solon, com o comando e controle. Porque ele vai se chocar com os gestores. Com os líderes, ele não vai se chocar. Porque um líder que influencia, que gera movimentos, inspira, quando ele vê esse sistema viral, é tudo o que ele quer. É tudo o que ele quer, porque ele não está preocupado em comandar operações, ele não está preocupado em fazer comando de processos, ele está preocupado em criar mais influenciadores, mais pessoas que inspiram. Então ele olha para aquilo, olha só, eu tenho empreendedores dentro da minha empresa, eu pensei que isso era só coisa de startup. Não, mas eu tenho gente aqui dentro que pode formar uma startup. Eu só tenho que dar espaço. Isso para o líder é muito bom, no conceito da essência da liderança. Para o gestor, que está mais focado no comando e controle, isso pode ser uma ameaça, inclusive. Tu está falando da média gerência, então? Da média gerência, uma coordenação. Isso pode ser porque é um movimento que vem vindo, vem subindo, e aí o cara olha assim, cara, eu não estou preparado para isso. Como é que eu vou dar conta disso? Né? Ou eu tento abafar, aí eu uso os métodos do comando e controle, que eu aprendi lá atrás, e aprendi bem, né? Ou eu me transformo em um líder, ou eu realmente me desenvolvo, me reinvento, entendo esse movimento e dou vazão para o movimento. E isso coloca muitos dos nossos gestores atuais, Solon, e aqui é um fato irrelevante, em uma situação de ansiedade muito grande, né? Porque ele está enxergando isso acontecer, né? Não em todas as organizações, porque tem organizações que nem começaram esse processo, mas as organizações que já começaram a se movimentar nesse sentido, eu começo a me ver sozinho nesse processo, né? E esses intraempreendedores, eles vão assumindo a função de líderes formais e informais, inclusive, que é o exemplo que a gente tem das startups, né? São empreendedores. Então, eu vou pegar o exemplo que a gente fez rapidinho na Randon. Há 3 anos atrás, ou 2, a gente foi no Gramado Summit. Ali em Gramado, né? Gramado. Aquele evento. E nós decidimos, a Randon foi para o Gramado Summit. Primeiro, ninguém entendia o que a Randon estava fazendo lá, né? Várias pessoas me perguntaram, Daniel, o que não tem nada a ver a Randon com o Gramado Summit. Mas a nossa estratégia principal por trás, hoje eu posso revelar, era colocar em contato os nossos gestores formais, os nossos intraempreendedores com os empreendedores das startups. E começar a gerar um diálogo onde a nossa turma começasse a ver assim, pô, tem um jeito diferente de fazer, tem um jeito mais ágil de criar uma solução, eu não preciso levar tanto tempo. Mas aí qual é o ponto depois? Não adianta eu criar isso, aí o cara volta para dentro da organização e eu não mudo os meus sistemas. Eu continuo atuando fortemente num sistema de comando e controle, numa inovação incremental. Aí eu tenho que fazer o tema de casa. E o tema de casa é a transformação da cultura. Então, desculpa ser direto, e tem pessoas que me criticam por isso, mas eu prefiro falar aquilo que eu enxergo hoje, né? E o mundo real que eu enxergo hoje, todo mundo vai começar a fazer essa jornada da inovação, mais cedo ou mais tarde, de se reinventar como instituição, como organização. Quem já começou já se deu conta de boa parte do que eu estou falando aqui. E se tu está ainda no papel de gestor, tu já te deu conta que tu vai precisar acelerar o teu desenvolvimento. Um bom gestor pode ser um líder também, né? Não tem problema nenhum, ele vai ter que só desenvolver e buscar essas competências. E ele tem que buscar. E qual é o papel da própria organização em ajudar esse gestor a virar um líder? Quanto é parte minha e quanto é parte da organização nesse processo? Eu acredito muito assim, que o papel da organização é muito mais
ela trabalhar nos 50% dela, tá? Que é proporcionar essa empresa ambidestra, começar a proporcionar esses espaços onde essas pessoas que queiram já conseguem se plugar e se conectar, porque uma coisa é não ter nenhum lugar para me plugar e conectar, outra coisa eu já enxergo aqui, ali, então eu vejo um espaço, diminuir os níveis, horizontalizar mais a organização, né? Diminuir esse culto à hierarquia, ao ego, ao poder, e aí vai entrar num tema aí, ainda mais aí na nossa região. Nem devia ter comentado isso, né? Porque senão, agora sim que vou me chutar as canelas. Mas isso... o fato, Daniel, de a gente estar numa região de muitas empresas familiares, onde a presença do fundador, existe inclusive conteúdo muito relevante sobre isso, né? A imagem do fundador, inclusive a importância do fundador, do mito fundador, né? Isso atrapalha? Eu acho que isso ajuda se for bem usado, tá? Nós mesmos somos uma empresa, né, que temos... E tem um grande mito, né? Tínhamos o seu Raul, né, e temos ainda, porque os valores estão presentes, os filhos. A nossa estratégia, quando a gente começou a trabalhar os traços de cultura da Randon, foi ressignificar algumas coisas que eram inquestionáveis dentro da organização. O que sempre foi inquestionável dentro da Randon? Os valores dela, que tem a ver, inclusive, com os valores trazidos pelo fundador, pela família. Então, assim, sempre foi um valor a inovação para a Randon. A gente só ressignificou o que é essa nova inovação. Então, eu não ataco o valor, pelo contrário, porque o valor é a minha essência, é o meu ethos, né? É o que me trouxe até aqui. Agora, eu posso ressignificar ele. Então, por exemplo, a gente tinha um dos valores muito forte, a qualidade, né? A gente ressignificou o que é qualidade, nesse aspecto de inovação, como é que isso é maior, as relações de confiança, o que é a Randon somos todos nós. É um valor que a gente sempre trabalhou, as empresas muito integradas, né? Tanto que é um processo vertical, se a gente for olhar a cadeia da Randon, né? Então, a gente foi ressignificando. Quanto a isso, Solon, isso é uma arma poderosíssima, principalmente para as empresas familiares e que estão na sua segunda geração, indo para a terceira geração. Não adianta tu desconstruir o que veio antes, pelo contrário. Tu tem que... Lembra que eu falei, a melhor forma de tu valorizar o legado que tu recebeu é garantir que ele se propague por mais X anos, né? Por mais o mesmo período. Então, eu vou valorizando a partir do que já existe, e isso deu muito certo para nós. Agora, eu vou pegar um traço de cultura que a maior parte das organizações de comando e controle elas têm. E se tu não ressignificar, não conversa esse novo jogo. O medo do erro. Como é que eu ressignifico, né? Era execução, execução, execução. Eu não podia falhar, porque se eu falhasse, a minha linha falhava, eu não entregava o que tinha que entregar. Isso era a qualidade. Essa era a qualidade do passado, né? Do Seis Sigma e tudo mais, né? E agora eu estou dizendo que o pessoal dentro da organização pode ousar, pode arriscar. Mas até ontem, se eu arriscava, eu levava uma bordoada, no bom sentido, né? Eu levava uma advertência, assim, se eu errasse muito. Então, não é uma inconsequência também, mas eu tenho que permitir que as pessoas possam errar. Erre rápido, né? A startup trabalha... A gente aprendeu muito, muito nessa questão de conexão com startups, tá? Eu sei que tu quer... Depois a gente vai falar um pouco rapidinho da Hélice. Quer falar de Hélice, isso. Porque, assim, a junção de empresas tradicionais, a conexão de empresas tradicionais com startups é um ganha-ganha. Micro e pequenas empresas acham que é uma ameaça. Eu aposto que é um ganha-ganha. Por quê? A startup ela precisa de duas coisas que nós podemos entregar a empresas mais tradicionais, entre aspas. Elas precisam de mentoria, né? Porque elas têm uma ideia, elas têm uma solução, têm uma tecnologia embarcada na solução, só que elas não têm experiência de mercado, elas não sabem se isso realmente é uma dor que vai fazer sentido, e às vezes ela precisa se organizar minimamente, a gente pode ajudar com mentoria. E a segunda coisa, ela precisa colocar a solução dela, ela precisa vender a solução dela. Aí a gente pode escalar. Mas assim, o que ela deixa para nós, empresas tradicionais? Oxigenação. Eu sempre digo uma frase, a startup, ela relembra para as empresas que cresceram muito nos últimos tempos, décadas, o que elas já foram no passado. Porque toda empresa de sucesso,
ela lá no início, a própria Randon, eram dois irmãos. Era uma numa startup. garagem. Era uma startup, né? Não tinha esse glamour, esse conceito Claro. todo, mas era como começou a Randon. Só que quando tu vai crescendo, crescendo, teu gigantismo como organização, ele não põe mais o cliente 24/7 como a startup coloca. Eu até tenho meus canais de relacionamento com o cliente, mas eu tenho mais uma série de outras coisas para fazer. Então eu me afasto um pouco. Ele lembra a minha essência de empreendedor. Eu fui sempre empreendedor. Por que eu tô abafando meus empreendedores? Por que eu estou deixando de dar mais espaço? Então, tu concordas com que os dois ganham nesse processo? Certo. Essa é a melhor coisa. Por isso que surgiu a Hélice. A Hélice, quando essas primeiras empresas da nossa região da Serra começaram a se conectar com startups, numa lógica diferente, a primeira conclusão que a gente chegou é: por que eu vou fazer isso sozinho? Se a dor que eu quero resolver com essa conexão com a startup é a mesma da Sicredi, é a mesma da Marco Polo. Mesmo sendo segmentos diferentes, podemos ter dores parecidas, similares, né? Em RH, por exemplo, né? Pois é. Processo de recrutamento e seleção. Talvez todas as empresas tenham uma mesma dificuldade. Estou dando um chute aqui. Certo. Por que eu vou resolver sozinho dentro de casa? Por que eu não ofereço essa minha dor ao ecossistema das startups e ofereço como um pool de empresas? Porque essa solução que vai vir de uma startup A, B, C ou D, se 2 ou 3 empresas acharem interessante a solução, o que tu deu para a startup? A segunda coisa que ela mais precisa é escalar. Ela é pequena, ela precisa escalar. Então, a gente se deu conta, principalmente Marco Polo, Randon, Soprano e Florence, que foram as primeiras 4 empresas, cara, vamos trabalhar juntos. Tem coisas que a gente continua, talvez, ainda fazendo sozinho, que são mais específicas e particulares, né, de cada negócio, mas tem coisas que a gente não tem por que não trabalhar juntos, né? Solon, se tu imaginasse as primeiras reuniões, quem participou da Hélice sabe, né? As primeiras reuniões que as empresas 4 sentaram junto para botar os seus problemas comuns na mesa, chegou a ser cômico, porque o mindset antigo nos dizia assim: será que eu ponho na mesa? Entrava muito e saía escalado. É uma fragilidade? Será que eu vou expor essa minha fragilidade? Será que eu posso falar isso? Né? Eu sempre resolvi sozinho. E aí a gente foi quebrando isso, e hoje a Hélice, ela impacta fortemente na cultura da região, de trabalhar juntas as empresas. Colaborativo, né? Atração e retenção de talentos, porque essas novas gerações, se não enxergarem esse ambiente diferente, ou as nossas organizações se transformando, elas não vão ficar aqui, né? E vai trazendo empresas mais inovadoras, né? A gente vai se tornando, com essa troca, cada vez mais avançando no nosso processo de inovação. Daniel, eu não tô dando conta aqui das perguntas e comentários que vêm, tá? Então vamos lá para as perguntas. Paciência, eu peço desculpa para as pessoas, a gente não está conseguindo. É muita pergunta, é muito comentário relevante. Tem muita gente legal assistindo. A Rose, minha colega diretora da Unicred lá do Vale do Taquari, está assistindo também. Tem muitos colegas da cooperativa. A Paola, minha vizinha. Oi, Paola, está assistindo também. Marta Rossi, lá do Gramado Summit, também está assistindo. Tem muita gente boa assistindo aqui, tá? Legal. Daniel, não falta mais muito tempo, tá? Faltam uns 15 minutos. Tá bom. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, talvez tu explore um pouquinho mais, já que tem muita gente aqui da Serra, empreendedores e lideranças, explica um pouco mais o que é o Hélice, mas tu vai ter que ser objetivo, porque a gente tem 15 minutos, tá? E uma outra questão que eu não... a gente falou de liderança, falou de inovação, e o tema é como isso pode impactar no local. Então eu gostaria também que tu passeasse um pouco sobre esse tema. O que isso melhora o local? E lembrando que existe também o global. Né? Sim. Há uma dicotomia entre local e global? Eu acho que não, tá? Eu até vou começar por aí, tá? Porque se não der tempo para falar mais da Hélice, um pouco eu já falei, né? Foi juntar empresas tradicionais com startups e fazer um processo de ganha-ganha. E a Hélice hoje, ela já se deu conta que é muito mais do que só conectar startups. Porque o grande ganho adicional que veio com a Hélice não estava na nossa visão primeira lá, tá, Solon? É a troca que está existindo entre as 14 empresas que hoje, né, a gente tem uma troca constante, a própria Sicredi está, a Colombo, a gente tem empresas de varejo, de educação, de saúde, da indústria e canal aberto. E eu sempre digo, a Hélice, ela nasce muito mais de CPFs do que CNPJs. Agora,
esses CPFs estão vinculados a CNPJs e estão tentando fazer a transformação nos seus CNPJs. Então, eu diria assim, ó, se você é um CPF que está nos ouvindo, um entusiasta de transformação e inovação, vive numa organização que ainda está naquele modelo mais atual, antigo, e quer ajudar a sua organização a fazer uma transformação, o seu CPF é muito importante. Venha para a Hélice, porque tu vai trazer o CNPJ da tua empresa, a gente vai se conectar e está acontecendo coisas bem bacanas. Inclusive, agora um processo que está em curso de mentoria, onde pessoas dessas 14 empresas começam a mentorar as empresas de menor maturidade. A gente criou um sistema de avaliação de inovação, Solon, que tu vê como ela está, a empresa em inovação, em 4 níveis. O nível mais alto de maturidade começa a mentorar os níveis menores de maturidade. Entendeu? Então, a gente começa a gerar uma colaboração entre as empresas. Então, não ficou mais restrito para só... subir a régua, né? Para subir a régua. Porque não me interessa que... Vou pegar o exemplo meu aqui com a Randon. Não me interessa que a Randon... Eu não quero... O mindset antigo, a Randon talvez tinha que ser a maior, a melhor, a estar primeiro nos processos. O mindset novo da abundância, dessa lógica de cooperação, não adianta a Randon andar sozinha. Ela tem que andar junto com outras grandes empresas, trazer as médias empresas, ajudar a influenciar a cadeia. Então, eu tenho que ajudar... Antigamente se falava de desenvolvimento de fornecedores, né? Eu tenho que ajudar a desenvolver meus fornecedores. Hoje eu não falo só de fornecedores, eu tenho que ajudar a desenvolver os meus pares, os meus parceiros. E aí entra a entrega local e os desafios globais, que eu, pelo tempo, eu quero fazer uma menção que é bem importante. O local, ele só muda com uma ação coletiva, né? Uma cultura como a de Caxias ou da região da Serra, ela só vai ser influenciada e mudar com movimentos, não só como a Hélice, mas similares a Hélice, ou cooperativismo, movimentos que tenham essa lógica do propósito comum. Gente, nós precisamos garantir os próximos 100 e poucos anos de Caxias e da região da Serra. Será que vai ser sendo um polo metal mecânico somente? Nós temos que ter um olhar de futuro para a região. O MOB, né, de Caxias, o Zignani está aí, está se propondo a buscar esse olhar de futuro. Acho que ele é uma parte desse olhar, porque ele está olhando a parte de infraestrutura, algumas questões que são ainda do modelo mental anterior. Eu tenho que ter infraestrutura para mandar minhas questões, mas não é só isso. Como é que eu gero um ecossistema de inovação onde esses talentos de Caxias do Sul, que estão espalhados no mundo, não só em outros estados do Brasil, no mundo, queiram voltar para a nossa região e aqui consolidar suas empresas, suas startups, se conectar conosco. Então, a gente precisa fazer um movimento coletivo, né? Não adianta a gente falar de grande, pequena e média empresa. Nós temos que falar de ecossistema, onde a grande tem um papel, sim, e ela ter que, como uma Sicredi, uma Randon, uma Marco Polo, tem um papel de impacto e relevância que não é só o seu resultado, né? A gente falou lá no início, né? As médias e pequenas, elas têm que interagir e formar esse ecossistema para garantir essa sustentação e para a região poder ter sucesso aí por mais muitos anos. E desafios globais, ele não é uma contradição, porque tem gente falando, agora eu preciso fortalecer a compra local por tudo que aconteceu e a gente viu. Isso é verdadeiro, né? A gente viu uma desindustrialização nossa, a gente viu que para ter máscaras tinha que importar da China. Por isso que eu digo, a pandemia, na minha opinião, ela deu luz a situações que já estavam evidentes, que nós precisávamos trabalhar de uma outra forma, uma outra lógica. Mas a ONU, por exemplo, ela tem os 17 desafios globais da ONU, acho que vocês devem conhecer aí também, né? As ODS. As ODS, né? E lá dentro dessas ODS tem coisas muito interessantes que a gente tem que desenvolver, inclusive, no nosso local. Então, eu posso conectar o meu desenvolvimento local, isso aqui é uma linha de pensamento, tá? Certo. Fique à vontade em discordar. Eu posso conectar o meu desenvolvimento local a também os desafios globais, que são comuns. Tem desafios que existem aqui na nossa região, existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, existe na África, existe no Oriente Médio, né? A gente tem o desafio da fome, né? A questão da fome é uma questão mundial, ela não tem fronteiras, né?
como é que a gente está trabalhando isso? Tem que gerar riqueza. Como é que tu gera riqueza? Então, o meu desenvolvimento local, ele pode reduzir essa disparidade, né, da questão social. E assim tem outros lá. Então, eu não vejo como coisas... protecionismo eu vejo como uma coisa muito ruim, tá, Solon? E parte do preço que a gente paga hoje de falta de competitividade de algumas empresas nossas, etc., é porque a gente tentou blindar o nosso mercado. Tu vai blindar por um tempo, tu não vai blindar para sempre, né? E quando não tiver a blindagem, então tu tem que fazendo essa blindagem sair gradualmente. Também não pode sair tudo de um dia para o outro, porque senão tu vai matar o que estava aqui dentro. Então vai fazendo essa blindagem sair e vai fazendo o sistema local ficar mais pujante. O caminho é qualidade, né? Se eu quero competir, eu quero vender mais localmente, é porque eu tenho que ter mais qualidade. Senão o global vai chegar aqui. Isso aí. Tem que ser competitivo também. Daniel, nós daqui a pouco estamos encaminhando para o final, né? Como eu te falei, está indo muito rápido, tem bastante pergunta aqui. Vamos falar um pouco mais de inovação. Tu acredita que a inovação, então, hoje e do futuro é diferente da inovação do passado? Ela tem que ser ressignificada. Ela tem que ser ressignificada, Som. E eu já usei o termo aqui, vou repetir. As inovações mais disruptivas, vamos usar esse termo, né? Pode estar um pouco batido, mas é para dizer que não é incremental. Aquilo que não é incremental, poderíamos dizer assim, elas não... A grande parte que a gente vai ver para frente, em função da velocidade das tecnologias que estão se desenvolvendo, né, e dos novos modelos de negócio que estão se criando, ela não é mais possível de ser feita sozinho. Eu posso fazer sozinho, mas eu não vou chegar no time. Eu dificilmente vou... Quando eu chegar lá, eu já estou atrasado. Então, eu tenho que fazer isso numa rede de parcerias muito maior, né? Seja com outras empresas do meu mesmo segmento, seja, às vezes, com empresas até de segmentos diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, que eu acho bem bacana, assim, que aconteceu até agora na época da Covid, né? Não tem nada a ver com indústria. Vou usar o exemplo só para... quando tu tinha que vender um imóvel, tu tinha que passar num cartório, certo? Isso era mandatório. Uma compra de um imóvel, tu tinha que fazer... Como é que se chama lá o documento? A verbação, não sei o que. Tem um documento que tu faz lá. Sei lá o que é, né? Mas tu não tinha como não ir fisicamente no cartório. Durante a época agora da pandemia, 9 estados brasileiros fazem esse processo totalmente online. Como é que eles mudaram isso do dia para a noite? Não foi fazendo sozinho. Posso dar um exemplo da Pioneira? A Pioneira, a semana passada, realizou seu primeiro contrato de crédito com assinatura digital. A tecnologia existia, por que a gente não fazia antes? Só para te ajudar no teu exemplo. Tu desenvolveu, Solon, essa tecnologia dentro de casa ou tu te parcerou com alguém? Foi um parceiro. Foi um parceiro. É muito mais rápido e às vezes eu sou criticado também sou criticado por várias coisas, tá, só? Mas outra que eu sou criticado é porque eu uso muito parceiros e consultorias para acelerar esse processo, né? Eu não acredito que a gente tem que ter mais a resposta de tudo. Ou eu posso ter a resposta, só que eu não vou ter braços e condições de, num curto espaço de tempo, dar vazão a todas as demandas que são colocadas na minha frente e são oportunidades de negócios, né? Então, eu preciso emparcerar mais, eu preciso, em todas as formas, né, trabalhar numa rede mais colaborativa, né? Daniel, nós temos que começar aí para o encerramento, faltam 5 minutinhos, tá? Avisar todo mundo que essa live vai estar disponível a gravação amanhã com legenda, já que a gente não conseguiu colocar, nossa ideia era ter colocado tradução de em Libras, mas ela vai estar disponível legendada toda a conversa a partir de amanhã. Daniel, nós estamos indo para o final, então tu teria alguns minutinhos, 2, 3 minutos para fazer tua saudação final, teu comentário final, porque quando vai fechar em 60 minutos ela cai, tá? Tá, quantos minutos? Falta mais uns 5 minutos, mas eu preciso fazer um fechamento também, tá? Então, te dou 3, então eu fico com 2, pode ser? Tá bom. Eu queria uma mensagem antes de dar o encerramento, assim, né? Quem me conhece sabe a minha forma de pensar. Eu queria poder contaminar um pouco aí, porque eu sei que a nossa audiência aí são pessoas que estão conectadas e querendo fazer essa transformação, essa ressignificação da inovação nas suas empresas, né? Então, uma coisa que eu quero deixar como mensagem, assim, não desistam, tá?
Hoje nós temos ainda um grupo muito pequeno, né, que tem a condição de visão, primeiro, do que precisa ser feito, porque isso não é um demérito a ninguém, é que as nossas empresas elas estão rodando naquele piloto automático do que a gente falou antes, né? E eu tenho um grupo muito pequeno dedicado a conseguir olhar um pouco mais para frente esse novo contexto, essa era digital e construir pontes, né, para a minha empresa. Então, tem de ser uma dessas pessoas, né? Existe muito espaço e oportunidade para esses empreendedores, para essas pessoas com essa visão. E acreditem que a transformação é possível, né? Por mais difícil que pareça, eu nunca vou conseguir mudar esse status quo, é possível mudar o status quo. E se a gente trabalhar juntos, em um nível de colaboração maior, e quem está lá, por exemplo, na Hélice, um está enxergando o outro. Empresas que pareciam impossível que ia avançar, estão avançando. Porque elas conseguiram enxergar uma oportunidade por aqui, porque o outro fez, né? E isso é vai energizando. Né, vai começando a dar força nesse movimento. E quando eu falo dos bons gestores e líderes, né, resgate da essência da liderança, é esse perfil que eu estou falando aí, né, Solon? Esses intraempreendedores são os nossos novos verdadeiros líderes, né? Como os caras que estão empreendendo lá fora. Nós precisamos dar espaço para essa turma dentro das nossas empresas. Nós precisamos nos destituir, eu me coloco nisso junto, dos nossos egos, das nossas vaidades, das relações de poder, né? E se nós não conseguirmos dar um chute, botar isso um pouco para o lado, entender essa nova lógica de pensar, essa nova lógica de agir, de como fazer as coisas, em algum momento nós vamos ser reféns do sistema. E enquanto que nós poderíamos estar liderando essa transformação e essa mudança. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aí para os entusiastas. Não desistem, acreditem nisso. E da minha parte, deixo o meu agradecimento. Muito obrigado. E outras vezes, quando precisar, Solon, eu escutei uma frase uma vez, eu não vou saber reproduzir, do Satya Nadella, né, que é o CEO da Microsoft. E ele dizia mais ou menos assim, que a principal missão dele, e eu acho que essa deveria ser a principal missão dos CEOs, dos executivos maiores dessas organizações, é trabalhar a cultura da empresa. Porque se tu não mexer e não mudar a cultura e não trabalhar na mentalidade das pessoas, nada disso que a gente falou hoje à noite vai acontecer ou vai fazer até sentido, né? Então a gente tem que ser meio que evangelizadores, né? Quem já está entendendo essa mudança que se faz necessário tem que aproveitar uma live, tem que aproveitar um encontro X, um Y, tem que abrir espaço na sua agenda para fazer esse tipo de processo, tá bom? Estou sempre aí, contem comigo no que precisarem. Muito obrigado, Daniel. Para mim foi uma honra. Eu acho que todo mundo vai concordar que foi excelente a tua fala. Gerou muita inspiração, pode ter certeza que eu estou lendo muito aqui, inspira. Depois eu vou ler, depois eu respondo ali se tiver alguma coisa. Vai ler. E só para terminar, então, convidando que semana que vem, quarta-feira, 19h30, estaremos aqui de novo com o tema de turismo. Turismo regional, segurança e experiência. Precisamos retomar o turismo. Ela é importante para a economia regional e local, né? Então, com a Ivane Fávero e o Daniel, que vão tocar essa live quarta que vem, 19h30. Então, gente, para finalizar agora, se vocês têm alguma sugestão de tema que gostariam que a Pioneira abordasse, que a gente trouxesse alguém, um especialista, alguém que conheça do assunto, como hoje o Daniel veio falar de liderança e inovação, entre lá na nossos stories do Instagram, que tem uma pesquisa lá, vocês preenchem lá o tema, que a gente vai atrás de gente para conversar sobre esse tema. Lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo relevante para as comunidades, para a sociedade que a gente atua, porque a gente acredita muito que a educação é a grande estratégia do sucesso, né? A gente precisa elevar o nível educacional, não só a educação formal, mas também esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo agora aqui. Então, gente, obrigado pela audiência, foi sensacional. E, Daniel, obrigado do fundo do coração pela parceria. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Solon, caiu?